Dois conceitos de liberdade de Isaiah Berlin. Esta é a temática desta segunda parte da aula sobre a noção de liberdade da tradição liberal que diferencia a liberdade moderna da liberdade dos antigos. O Isaiah Berlin vai retomar a distinção do Constant, no entanto, apontando para algo que o Constant não chegou a problematizar, que é o fato de que as duas liberdades elas respondem a ideais, a valores incompatíveis e que são necessariamente inconciliáveis. É pela consciência desse problema, pela afirmação de que não há uma resolução possível que dê conta de maneira harmônica das duas reivindicações que o ensaio do Isaiah Berlin é bastante importante. É uma referência das modernas e contemporâneas discussões sobre a noção de liberdade no âmbito social e político. E é por isso que nós nos decidimos a analisar esse texto como um dos pontos de parada desse curso, desse percurso que estamos fazendo sobre a concepção de liberdade na filosofia contemporânea. O texto é um texto que não é simples, é um texto denso, não é um texto curto também, embora não seja um livro, é um ensaio bastante denso, longo, com muitas referências e que pressupõe um conhecimento básico da história da filosofia, especialmente da história das ideias políticas. E por isso que, antes de apresentar e de abordar esse texto, eu tematizei com vocês as filosofias da liberdade do Kant, do Stuart Mill e também do Benjamin Constant, porque são talvez as três grandes referências do ensaio do Isaiah Berlin. E também tentei, na primeira parte dessa aula, apresentar o pensamento de Rousseau, ainda que de maneira bastante resumida, pois Rousseau é um dos autores que são criticados tanto pelo Constant como também pelo Isaiah Berlin, como representante de uma certa visão monista, segundo o Isaiah Berlin, de que haveria uma correspondência entre a ordem cósmica e a razão, e de que a filosofia política conduziria a uma realização da razão, de modo que nós poderíamos atingir uma forma social ideal, maximamente perfeita, em que todos seríamos livres, governados por nós mesmos, em que haveria uma síntese entre a liberdade dos antigos, a liberdade republicana de autogoverno, e a liberdade dos modernos, a liberdade de não ser coagido em sua existência privada. Tudo isso seria possível numa sociedade democrática moderna. Isso, segundo Isaiah Berlin, seria um erro que não leva em conta o caráter justamente irreconciliável dessas duas visões da liberdade. Né? Embora elas pareçam conciliáveis, e mesmo pensadores liberais como Constant, como Mill, e de certa forma também Kant, imaginavam uma síntese entre as duas, o Berlin, sendo desse ponto talvez mais contemporâneo a visão de mundo da filosofia contemporânea do século XX, vai mostrar que essas duas visões da liberdade acabam remetendo a valores diferentes, a reivindicações diferentes e que nunca podem ser inteiramente conciliadas. Nós devemos, de certa forma, segundo Isaiah Berlin, conviver com esse caráter trágico e irreconciliável da realidade com nossas ideias, porque essa seria a melhor forma de nos prevenir a regimes que, sob o pretexto de fazer realizar a razão,
na realidade, acabam nos conduzindo a regimes totalitários ou regimes que acabam sacrificando liberdades em nome de ideais. Então, desse ponto de vista, haverá até um certo vínculo que a gente poderia perceber entre o pensamento do Isaiah Berlin, o seu liberalismo, e uma visão trágica, pessimista, que é comum a pensadores conservadores, desde o século XVIII até o século XX e XXI. Um certo pessimismo em relação à capacidade humana de realização social, que serviria como um antídoto e como crítica ao pensamento utópico, né? Dos quais, né, o marxismo, o socialismo seriam os principais representantes, né? Então, desse ponto de vista, o liberalismo que surge a partir desse ensaio ou dos textos do Isaiah Berlin indicam ou apontam para uma crítica ao pensamento progressista, ao pensamento historicista que vê na história humana uma realização rumo à realização de algum ideal, né? De alguma forma de vida que seria a melhor, a máxima possível para a existência humana. Então, para Berlin, o que será possível, na verdade, é a convivência com a diversidade de valores, com o caráter irreconciliável de muitos deles, mas que, do ponto de vista intelectual, nós devemos ter consciência da diferença entre esses valores. Ele vai dizer: liberdade é uma coisa, igualdade é outra, fraternidade também é outra, reconhecimento, autorrealização, autogoverno é diferente da liberdade, que é sempre algo que entra em conflito com a liberdade dos outros. Saber até que ponto é possível limitar a liberdade de cada um para que seja possível o convívio social é o problema da política. E esse problema sempre é solucionado de maneira problemática, ou seja, de uma maneira que acaba deixando muitas lacunas e muitas pessoas insatisfeitas, né? E a busca por essa satisfação geral é algo que deve ser visto com bastante reserva, né? E é esta a reserva que põe o liberalismo, dentro dessa perspectiva de conseguir, né, de certa forma, conciliar, mas não de maneira total e menos ainda totalizante, as diversas reivindicações presentes nas modernas sociedades plurais democráticas. Bem, então eu vou, para abordar o texto do Berlin, que eu coloquei como tarefa, inclusive, desta semana de aula, eu vou retomar aqui, né, a exposição que eu estava fazendo sobre o liberalismo, né? Depois de investigar como o liberalismo surgiu na filosofia moderna inglesa, né, com Hobbes e Locke, passando pelos autores do século XIX, como Tocqueville, Constant e Stuart Mill, nós temos no século XX um liberalismo que tenta, ainda que ligado a essa tradição, responder à questão da liberdade num cenário de desigualdade social, ameaça constante das liberdades individuais e, sobretudo, a ausência de uma visão abrangente universalmente aceita sobre o bem, né? Cada vez mais, né, com o desenvolvimento do individualismo, né, e também a tese de que não há uma verdade universal que se sobreponha às crenças dos indivíduos, há cada vez menos um consenso em relação a uma visão abrangente sobre o bem, sobre a finalidade da vida, sobre a melhor forma de vida. E como é possível convivermos em sociedade com essa diversidade, com essa pluralidade, né? Embora a questão pareça a mesma, no século XX ela é mais dramática, não apenas porque o século XX foi mais dramático nos seus conflitos e também mais sangrento,
mas porque, em diversos momentos, essa ausência de uma visão abrangente levou a conflitos, né, que transformaram a sociedade, né, e desestabilizaram, né, aquilo que muitos liberais imaginavam que seria o fim da história e o fim dos conflitos, né? Então, é como pensar, então, em acordos básicos para que fosse possível, né, um respeito às liberdades individuais, sem deixar de levar em conta outras necessidades sociais, como a necessidade de combater a desigualdade e chegar a algum tipo de justiça social. Como é possível e como se dá, né, a limitação da liberdade individual para que se tenha a realização de algum ideal de justiça social, que, no entanto, é sempre bastante controverso. Bem, uma das obras que está no centro do debate contemporâneo sobre justiça é justamente a obra Uma Teoria da Justiça, de John Rawls, publicada em 1971, e que originou uma série de debates, constitui aquilo que se conhece hoje como o debate contemporâneo sobre justiça. O John Rawls vai oferecer um tipo de liberalismo igualitário em que ele tenta ver justamente, né, classicamente, como é possível uma sociedade justa sem que a liberdade dos indivíduos seja sacrificada. Ou seja, de que maneira se pode alcançar uma justiça social tendo em vista a reivindicação liberal por restrição mínima da liberdade. E aí ele vai oferecer alguns princípios de justiça, uma ideia de redistribuição de riqueza, uma ideia de justiça redistributiva, mas ele vai também tematizar esse conflito entre liberdade dos antigos e liberdade dos modernos, entre liberdade política e liberdade individual, de modo a afirmar uma prioridade da liberdade individual, como uma espécie de característica inviolável de um direito que não poderia ser negociado, né? Mesmo que se queira atingir uma justiça social. Então, a justiça social será apenas aquela que leva em consideração o respeito à liberdade individual. Então, ao tematizar a distinção do Benjamin Constant, o John Rawls vai dizer: embora os dois tipos de liberdade tenham raízes profundas nas aspirações humanas, a liberdade individual e as liberdades civis não devem ser sacrificadas em nome da liberdade política, a liberdade de participar de forma igual dos assuntos políticos. Portanto, isso o John Rawls diz na página 247 da tradução da editora Martins Fontes do livro A Teoria da Justiça. Então, mesmo o liberalismo mais igualitário, que seria o liberalismo do Rawls, ainda valoriza a liberdade mais do que a igualdade. Mais do que a igualdade, pelo menos no sentido material, porque a liberdade, a igualdade material, ela só poderá ser atingida, em termos de justiça, se as liberdades individuais forem maximamente asseguradas, né? Isso, né, eu estou resumindo aqui o que ele desenvolve nesta obra, que é uma obra bastante complexa. E como se insere, então, o Isaiah Berlin nos termos do liberalismo contemporâneo, né? O Isaiah Berlin não é um filósofo que tenha oferecido uma teoria, como o John Rawls, que ofereceu uma teoria da justiça, né? E nem uma filosofia sistemática, como filósofos do século XX, como Sartre, como Habermas ou qualquer outro, né? Ele foi um teórico, um filósofo social, historiador das ideias, que
era um professor em Oxford e que publicou diversos estudos de teoria social e política, dos quais o mais conhecido é, como eu disse, né, já esse ensaio sobre os dois conceitos de liberdade, mas o que dá uma certa unidade a seus escritos e a sua obra é a percepção do conflito entre os valores, né? De certa forma, se ligando também a um outro teórico social importante do século XX, que é o Max Weber, ele vai tentar estudar os diferentes fenômenos da vida social e política no século XX, de modo a romper qualquer perspectiva dogmática de uma visão de mundo ou de uma perspectiva ideológica que se sobreporia em termos de verdade a todas as outras, né? Portanto, é um filósofo do pluralismo de ideias, de valores, de perspectivas, né? Talvez a gente até poderia dizer, de certa forma, um relativista, mas isso não seria muito preciso, mas alguém que colocou o conflito e não recuou diante do conflito no conforto de uma teoria que poderia resolver todos os problemas. Pelo contrário, ele afirmou o problema, até como um problema irresolúvel, numa perspectiva talvez até cética, mas principalmente de advertência em relação ao ímpeto de realizar um ideal político que está na teoria na filosofia, na história da filosofia, desde Platão, e que ainda está presente, que redundaria numa visão fechada do que é a sociedade, né, contra a visão liberal, né, que é uma visão aberta. E aí, nesse sentido, né, ele também está próximo da filosofia social de autores como Karl Popper, que criticaram, né, os filósofos idealistas e monistas com suas teorias ideais sobre o que é a sociedade. Bem, então, nesse ensaio de 1958, o fundamental é, como diz o título, a distinção entre esses dois conceitos de liberdade: liberdade negativa e liberdade positiva. Num primeiro momento, parece que o Isaiah Berlin está apenas reproduzindo ou retomando a distinção do Constant entre liberdade negativa e liberdade positiva, pois a liberdade negativa é definida como a liberdade como ação livre de coerção, a liberdade contra a possível interferência de alguém. É a liberdade como independência, né? Já a liberdade positiva é a liberdade como autogoverno, liberdade de e não liberdade para. Liberdade para decidir com autonomia ao invés de ser objeto de decisão. Melhor dito, né, eu vou corrigir isso aqui, né? A liberdade positiva não é a liberdade de, como é a liberdade negativa, mas a liberdade para. A liberdade para decidir com autonomia, ao invés de ser objeto de decisão. Essa é a contraposição que se coloca, né, para Isaiah Berlin, né? E embora assim isso esteja claro no texto, né, e a gente pode usar essa distinção, né, que é freedom of do freedom to, ou liberty to do freedom of, que significa assim em inglês, né, como no português, o liberdade de é a liberdade em relação a alguma coisa que se coloca contra, e o liberdade para é a liberdade no sentido positivo para fazer alguma coisa, né?
salvando aqui essa alteração. Então, parece, né, que a liberdade negativa corresponderia à liberdade moderna e a liberdade positiva à liberdade antiga. Mas o Isaiah Berlin vai mostrar que, primeiro, que muitos autores, mesmo depois do Constant, confundiram as duas e pensaram que elas poderiam ser conciliadas, né? Inclusive, né, o Stuart Mill, embora tenha colocado a liberdade como não interferência, como sendo aquela liberdade-chave do seu princípio muito simples do escrito sobre liberdade, e em alguns momentos ele também colocou a capacidade de participar da vida pública e buscar a perfeição como alguma coisa incluída nessa noção de liberdade, mas o Isaiah Berlin vai tentar ser mais estrito nessa distinção. E, ao contrário do que pensava Constant, que, de alguma forma, no final do seu ensaio, apontava para uma reconciliação entre as duas, como eu disse no início, o Isaiah Berlin vai afirmar o conflito. O problema é que as duas liberdades não se deixam conciliar tão facilmente como pensaram boa parte dos pensadores ocidentais. Mais do que isso, a tentativa de união das duas liberdades quase sempre resultou numa limitação da liberdade negativa em relação à liberdade positiva. Significa que, em nome de certos outros valores, como a justiça social, o reconhecimento das diversidades, a realização de uma certa imagem do que seria a boa existência humana, a liberdade negativa tem sido restringida cada vez mais em nome de um ideal que unificaria todas as aspirações humanas. E é contra essa visão unificadora que o Isaiah Berlin vai se colocar, né? E para isso ele vai desenvolver aí toda uma argumentação ao longo das 8 sessões do texto, para não apenas aprofundar essa distinção, como defender, de certa forma, a tese de que é preciso reconhecer o caráter irreconciliável das duas noções de liberdade, né? Como exercício, como atividade para a semana, né, eu indiquei que cada um de vocês, na leitura do texto, indicasse a ideia central de cada uma dessas 8 sessões do texto, tá? Então, não vou afirmar qual é a ideia central de cada uma dessas sessões, né? Mas vou me limitar a expor o argumento geral, que basicamente é esse: a partir da distinção entre liberdade negativa e liberdade positiva, o reconhecimento do seu caráter irreconciliável. Então, num primeiro momento, ele apresenta o que é a liberdade negativa, né, nos termos que eu coloquei antes: liberdade negativa, a concepção de liberdade como independência, como a afirmação de uma liberdade contrária à coerção, e o conceito de liberdade positiva como autogoverno, como participação no poder político, né? Na terceira sessão, intitulada Retirada para a Cidadela Interior, o Isaiah Berlin vai procurar mostrar que muitos pensadores tentaram dizer, né, que haveria uma única concepção de liberdade para a qual todas as pessoas tenderiam e que teria a ver com um eu interior de todas as pessoas, né, de todo sujeito humano. De certa forma, recorrendo, né, àquela distinção kantiana entre númeno e fenômeno, né, entre a coisa em si, interior, desconhecida, mas que é a essência metafísica humana, e o fenômeno exterior, que é aquilo que aparece, que está submetido, né, às leis da natureza, né? E isso estaria também presente na filosofia do Rousseau, né, que justamente a liberdade
alcançada pelo contrato social seria a liberdade civil, que é a verdadeira liberdade, não a liberdade animal do ser humano como alguém submetido a inclinações e desejos incontroláveis, e que, portanto, e isso ele vai continuar na sessão seguinte, a autorrealização do ser humano é justamente a manifestação dessa liberdade ou dessa essência humana que viria à tona, né? E para a qual seria preciso, então, seguirmos a opinião dos sábios de qual é a verdadeira liberdade e de qual é a verdadeira realização humana, o modo de vida ideal, né? Então, a partir disso, então, ele faz a crítica de todos esses autores, como Platão, Hegel, né, que é bastante visado no texto, como autores que tenham uma forma sistemática de pensar e que tenham uma opinião ou uma teoria sobre a verdade, que não é apenas um saber teórico sobre a realidade, mas também um saber prático sobre a melhor forma de vida, para a qual todos deveriam ser conduzidos, né, de modo a limitar a liberdade individual de cada um em nome desse novo, dessa república ideal, dessa cidade idealizada, né? E depois, então, ele vai usar essa imagem do templo de Saraço, né? Algo que, embora seja, né, segundo a flauta mágica, né, a imagem da flauta mágica, algo tão perfeito e belo, né, que parece tentador, mas que no final das contas é opressivo, né? E é, na verdade, a imagem que o Isaiah Berlin faz do perigo da tentação totalitária, né? Que é esse o argumento que está presente, né? E a visão crítica do Isaiah Berlin, né? E recorrente no pensamento liberal, que vai ser bastante retomado pelo pensamento neoliberal, de que qualquer tipo de aproximação a certo ideal de vida não unânime seria a tentativa da realização de uma visão totalitária, de uma visão que diz como a sociedade deve ser, sendo que, no fundo, a sociedade é uma coisa tão múltipla que ela não pode ser uniformizada de dentro de uma ideia única do que seria o bem humano e a sociedade humana, né? E aí, né, para desenvolver esse argumento, ele vai mostrar como, muitas vezes, a realização de aspirações coletivas e que é a busca de um reconhecimento na sociedade se confunde com a busca por liberdade, né? E ele vai tentar, então, mostrar que há diversos valores que competem nas diversas reivindicações sociais e que, muitas vezes, esse valor é afirmado como busca por liberdade, emancipação, autonomia, mas que são coisas diferentes. E a tentativa de unir soberania e liberdade, tal como feita por Rousseau, acaba sendo sempre a recorrência de um pensamento monista que afirma a prioridade do único sobre o múltiplo, quando justamente o pensamento liberal, né, ou a tradição liberal, chama atenção para a diversidade dos múltiplos contra as visões totalizantes do um, que são totalizantes não apenas, como eu disse, no aspecto teórico, mas também no aspecto prático, e contra o qual é, segundo Isaiah Berlin, sempre bom manter-se em guarda. Então, essas são algumas das ideias principais desse texto e que eu tentei resumir e que o Isaiah Berlin formula lá de maneira bastante densa ao longo do seu texto, que tem diversas argumentações mais específicas, diversas referências, né? Texto muito rico, mas também bastante difícil, né? Por conta da sua riqueza.
Eu chamo a atenção também de vocês que há diversas traduções desse ensaio, né? Eu coloquei, disponibilizei para vocês no sistema SIGA a versão que está presente nessa edição antiga da editora Universidade de Brasília, da UNB, saiu num volume chamado Quatro Ensaios sobre a Liberdade, né? E eu coloquei esse texto porque ele contém as notas, mas a versão que eu considero a melhor das disponíveis é a versão que está na edição publicada pela Companhia das Letras, chamada Estudos sobre a Humanidade, que contém esse ensaio sobre os dois conceitos de liberdade. Mas a versão que eu achei para disponibilizar para vocês estava sem a nota, né? As notas que são longas, tal, mas como é uma tradução melhor, eu vou também disponibilizar junto com o link para esta aula lá no Sistema SIG, né? Há também uma tradução disponível na internet de uma ex-aluna, ou não sei se ainda é atual aluna da UFABC, né, uma egressa da UFABC, chamada Aline, que é uma tradução muito boa também, mas também, pelo menos na edição que eu vi, não continha as notas, né? Então, vocês também podem achar o original em inglês e se conseguem, se tem a possibilidade de ler o original em inglês, é sempre melhor, né? Mas o que vemos nesse texto, né, sobre os dois conceitos de liberdade, é uma das versões da crítica que o Isaiah Berlin faz da filosofia racionalista, que consiste basicamente em afirmar que, por mais que diversos pensadores, como Platão e Hegel, afirmaram a convicção numa racionalidade intrínseca ao universo, que conduziria a ação a uma realização do paraíso na Terra, isso acabou resultando nos regimes totalitários dos nossos dias. Então, assim, por mais que... deixa eu ler diferentemente, né? Eu li errado, né? Por mais que diversos, né, pensadores como Platão e Hegel afirmaram a convicção numa certa racionalidade intrínseca ao universo, que conduziria a ação a uma realização do paraíso na Terra. Ou seja, diversos autores, por mais diferentes que fossem, sempre compartilharam a convicção de que seria possível realizar algum ideal na realidade. Embora a afirmação do Berlin não seja assim tão imediata, ele vai acabar tentando mostrar que essa visão, né, do ideal acaba conduzindo, né, a formas políticas que são totalitárias de diversas formas, né? Aí, nesse sentido, né, a relativização que o Isaiah Berlin faz das ideias e da força das ideias, né, de como algo que sempre é preciso se colocar em guarda, tem a ver também e acaba convergindo com um pensamento, uma forma de pensamento conservadora, de que não se deve lutar pela realização de uma sociedade idealizada, ou não se deve criar a expectativa de que seja possível uma harmonia social que superaria todos os conflitos, dado justamente o pluralismo de valores, né, e a falibilidade de nossas teorias, que deveriam nos tornar cautelosos em nosso ímpeto de realizar um mundo ideal, né? Portanto, é uma visão, né, que converge com o pensamento conservador, que, em geral, vê as grandes utopias e os grandes projetos políticos como fadados ao fracasso, tendo em vista ou a incapacidade humana ou a característica própria das sociedades de ser sempre plural e conflituosa, né? Bem, então, o pensamento liberal ele tem esse limite em relação às perspectivas progressistas, né? Por mais que o pensamento liberal ele tem
tenha tentado, né, ao longo dos anos, se tornar cada vez mais moderno, né, e levar em conta as diversas reivindicações dos diversos setores da sociedade, a questão da limitação da liberdade individual, que sempre é colocada como um entrave, né, necessário a qualquer tentativa de realizar uma harmonização social, a uma pacificação dos conflitos sociais, que, no final das contas, conduziria a uma limitação ilegítima da liberdade. Então, o liberalismo está sempre envolto com esse problema, e no Isaiah Berlin nós temos talvez a clareza mais clara de que esse conflito é irresolúvel e que uma afirmação liberal consistente acarretaria a consciência desse caráter irreconciliável e talvez trágico da vida social, que é a convivência, né, com com essa diversidade e com a impossibilidade de uma solução em relação ao problema do bem ou da felicidade humana, que sempre vai acabar sendo resolvida de maneira fragmentada, individual, né? Ainda que seja possível observar na história ganhos em relação ao consenso de que certos limites às liberdades individuais, né, nunca deveriam ser desrespeitados, e com isso nós estaríamos cada vez mais livres de regimes totalitários que oprimiriam, então, os indivíduos em sua liberdade. Bem, eu recomendo como leitura desses problemas do liberalismo, né, e que também já vão nos introduzir a uma discussão que faremos posteriormente sobre o neoliberalismo, né, que enfim, tenta lidar, né, também ainda com essas críticas que serão feitas por outras visões políticos, ideológicas, e que nós faremos mais à frente, né? Eu recomendo esses dois livros, né? O livro do José Guilherme Melchior, chamado Liberalismo Antigo e Moderno, um livro que ele escreveu no final dos anos 80 e que foi recentemente republicado pela editora que contém não apenas uma historiografia do liberalismo. Quando ele fala do liberalismo antigo e moderno, ele fala do liberalismo, né, que surgiu nessa tradição inglesa e depois francesa, dos séculos 17 e 18, e depois também com a crítica dos alemães, e também do liberalismo no século 20, né? Embora ele tenha lá uma visão crítica em relação aos mais modernos, os mais contemporâneos, que são os neoliberais. E há um ensaio interessante sobre o legado intelectual do Isaiah Berlin, nesse livro de um autor inglês chamado John Gray, chamada Anatomia de John Gray, né, que remonta a um clássico da anatomia mesmo, da medicina, né, e não a série Grey's Anatomy, né, embora ambos tenham a mesma origem, a mesma referência, mas há ali um texto chamado Isaiah Berlin, O Valor da Decência, que é uma boa introdução ao pensamento do Isaiah Berlin e a discussão sobre essa tese do caráter irreconciliável dos valores plurais em nossa sociedade. E, para terminar, eu vou citar apenas uma passagem do ensaio sobre os dois conceitos de liberdade, que, a meu ver, sintetiza, né, essa visão crítica do Isaiah Berlin sobre
a tendência, né, da filosofia de buscar uma conciliação em relação aos diversos valores e, nessa busca por conciliação, acabar confundindo não apenas os dois aspectos de liberdade, mas oferecendo, segundo ele, uma concepção incorreta do que seria liberdade. Dessa forma, então, ele vai afirmar numa das penúltimas, na penúltima página, né, do seu ensaio, o seguinte trecho, né, esse parágrafo aqui. A ampliação da liberdade de um homem ou de um povo de escolherem viver como desejam deve ser pesada com as exigências de muitos outros valores, dos quais a igualdade, justiça, felicidade, segurança ou ordem pública talvez sejam os exemplos mais óbvios. Por esse motivo, essa ampliação não pode ser ilimitada. R.H. Tawney nos faz lembrar de maneira correta que a liberdade do forte, seja seu poder físico ou econômico, deve ser restringida. Essa máxima exige respeito, não como consequência de uma regra a priorística, segundo a qual o respeito pela liberdade de um homem, logicamente, redunda no respeito pela liberdade de outros, como ele, mas simplesmente porque o respeito pelos princípios de justiça ou a vergonha pela acentuada desigualdade de tratamento é tão básico no homem como o desejo de liberdade. O fato de não podermos ter tudo é uma verdade necessária, não uma verdade contingente. O apelo de Burke em favor de uma necessidade constante de compensar, reconciliar e equilibrar. O apelo de Mill em favor de novas experiências de vida, com sua permanente possibilidade de erro. A certeza de que não é apenas na prática, mas também em princípio, impossível chegar a respostas exatas e precisas, mesmo no mundo ideal de homens totalmente bons e racionais e de ideias totalmente claras, tudo isso pode levar à loucura aqueles que buscam soluções finais e sistemas únicos e abrangentes, garantidos como eternos. No entanto, é uma conclusão que não pode ser evitada pelos que, com Kant, aprenderam a verdade, segundo a qual, com a madeira retorcida da humanidade, nunca se construiu nada direito. Bem, com a leitura desse trecho, eu encerro, então, essa aula sobre o Isaiah Berlin, sobre seus dois conceitos de liberdade e também encerro essa parte do curso sobre a concepção liberal clássica de liberdade, que nós vamos debater criticamente a partir da semana que vem. Até lá.